Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Prazer, meu nome é Adriana, tá? Vou estar aqui fazendo a leitura da Bíblia com vocês, tá? No livro de Primeira Crônicas, capítulo 21, tá? Mas primeiro, né, vamos fazer uma oração a Deus, né, para que Ele nos conduza nessa leitura, tá? Então, te convido a fechar os seus olhos, tá? E vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, meu Pai, Pai amado, Pai querido, amigo Espírito Santo, nos ajude, Pai, na leitura desse capítulo, que o Senhor possa falar ao coração da pessoa que for assistir esse vídeo, Jesus. Senhor, eu não sei o que essa pessoa está passando, mas só Tu sabes, Pai. Que ao ler esse capítulo, Pai, que essa palavra ela possa falar fortíssimo ao coração de quem é que está assistindo, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa essa leitura, Pai. Me conduza, Pai, que não seja eu aqui falando, mas que seja o Espírito Santo falando ao coração de cada um, Senhor. Abençoa, Pai, essa leitura. Ô Espírito Santo, eu te convido aqui agora a estar presente aqui no meio dessa leitura, Senhor. Porque se não for o Senhor, nada disso aqui será concretizado, Pai. Eu te louvo, eu te engrandeço no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus, louvado seja o seu nome. Vamos lá. Primeira Crônicas, capítulo 21. Vamos lá. Davi realiza um censo. Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer um censo. Davi disse a Joabe e aos seus comandantes do exército: façam uma contagem de todo Israel, desde Berseba ao sul até Dan ao norte, e tragam-lhe um relatório para que eu saiba o número exato do povo. Joabe, porém, respondeu: que o Senhor torne a população 100 vezes mais numerosa do que é hoje. Mas por que, meu senhor, o rei, deseja fazer essa contagem? Eles não são todos seus servos? Por que levar Israel a pecar? Apesar da objeção de Joabe, o rei insistiu que fizesse o censo. Então Joabe saiu para contar o povo de Israel. Depois voltou para Jerusalém e informou a Davi o número de pessoas. Havia em Israel 1.100.000 homens aptos para irem à guerra, que sabiam manejar a espada, e em Judá havia 470.000. Mas Joabe não incluiu o censo às tribos de Levi e Benjamim, pois achou absurda a ordem do rei. Julgamento por causa do pecado de Davi. Deus se desagradou muito do censo e castigou Israel por isso. Então Davi disse a Deus: pequei grandemente ao fazer essa contagem. Perdoe meu pecado, pois cometi uma insensatez. O Senhor falou a Gade, o vidente de Davi. Esta foi a mensagem: vá e diga a Davi que assim diz o Senhor: darei a você 3 opções. Escolha um destes castigos e eu aplicarei a você. Gade foi a Davi e disse: estas são as 3 opções que o Senhor lhe deu: 3 anos de fome, 3 meses de destruição pela espada de seus inimigos, ou 3 dias de praga intensa durante os quais o anjo do Senhor trará devastação sobre toda a terra de Israel. Decido que devo responder àquele que me enviou. Não tenho para onde correr nesta situação, respondeu Davi a Gade. Mas é melhor cair nas mãos do Senhor, pois sua misericórdia é grande. Que eu não caia nas mãos de homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, e 70.000 pessoas morreram. E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Mas quando o anjo estava prestes a fazê-lo, o Senhor teve compaixão e disse ao anjo da morte: pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu.
Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com uma espada desembainhada na mão, estendida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel se vestiram de pano de saco e se prostraram com o rosto no chão. Davi disse a Deus: Fui eu que ordenei o censo. Eu pequei e fiz o que era mal. Mas o povo é inocente, como ovelhas. O que fizeram? Ó Senhor meu Deus, que tua ira caia sobre mim e minha família, mas não castigue teu povo. Davi constrói um altar. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi construir um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu para lá a fim de cumprir a ordem que o Senhor deu por meio de Gade. Araúna debrulhava o trigo quando virou-se e viu o anjo. Seus 4 filhos que estavam com ele fugiram e se esconderam. Quando Araúna viu que o rei se aproximava, saiu da eira e curvou-se diante de Davi com o rosto no chão. Davi disse a Araúna: Quero comprar de você esta eira pelo preço justo. Construirei nela um altar para o Senhor, a fim de que ele faça cessar a praga. Pode ficar com uma eira, meu senhor, o rei, disse Araúna. Use-a como lhe parecer melhor. Eu lhe darei os bois para os holocaustos, as tábuas de trilhar como lenha para o fogo do altar e o trigo como oferta de cereais. Eu lhe darei tudo, ó rei. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: Não, faço questão de comprá-lo pelo preço justo. Não tomarei o que é seu para oferecer ao Senhor. Não apresentarei holocaustos que nada me custaram. Então Davi pagou a Araúna 600 peças de ouro pela eira. Davi construiu ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas de paz. E quando Davi orou, o Senhor respondeu com um fogo no céu para queimar a oferta sobre o altar. Então o Senhor deu ordem para que o anjo pusesse a espada de volta na bainha. Quando Davi percebeu que o Senhor havia respondido à sua oração, ofereceu sacrifícios ali na eira de Araúna, o Jebuseu. Naquela época, o tabernáculo do Senhor de holocaustos estava em um lugar de adoração em Gibeon. Mas Davi não podia ir até lá para consultar Deus, pois tinha pavor da espada do anjo do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, gente, vamos aqui para o nosso momento de meditação da palavra de Deus, tá? Que a gente pode ver aqui, né, no capítulo 21, logo aqui no versículo 1, diz assim: Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer um censo. Então, assim, gente, Davi, eu admiro muito Davi, porque Davi, ele foi um homem muito temente a Deus, né? Ele tinha um coração puro, um coração verdadeiro, né? Ele era valente. Ele tinha um coração ali, sabe, que era totalmente voltado para o Senhor. Era um coração sensível à voz do Senhor. Era um coração quebrantado, um coração justo, né? E eu admiro ele por ele ter essa característica, né? Ele é um dos profetas ali, dos reis, né, do Senhor ali, que o Senhor levantou para ser rei. Um dos melhores, na minha opinião, era Davi, né? E aí, gente, Deus, ele tem certas coisas na nossa vida que Deus, ele permite acontecer. Ele permite que demônios, que Satanás, eles agem ali sobre a nossa vida, para ele poder ver como é que a gente reage, né? Como que a gente vai reagir a isso, como é que vai ser a nossa luta, se a gente vai conseguir aguentar, né? E ali Deus enviou ali Satanás ali para poder mexer ali com a mente de Davi. Infelizmente, gente, ninguém é perfeito, sabe? Vai ter momentos na nossa vida que vai ter, sim, a interferência do inimigo ali, sabe? Para poder tentar a nossa mente, para poder ver se a gente está realmente sujeito a
aguentar ali a pressão, né? E ali Deus enviou Satanás ali. E aí ele mexeu com a mente de Davi, né? Ele mexeu ali com a mente de Davi e fez Davi pensar que ele deveria de fazer um censo, ele deveria de fazer isso, fazer aquilo, fazer uma contagem ali dos guerreiros ali aptos para a guerra, né? Mas eu acho assim que Davi, ele não deveria de fazer isso, né? Se Deus era com Davi, durante toda a trajetória dele, sempre deu vitória para ele em todas as batalhas que ele lutava, ele sempre vencia, sabe? Deus sempre deu a vitória para Davi, ele sempre saiu como vencedor. Então eu acho que não tinha necessidade dele levantar esse censo, né? Não tinha essa necessidade toda, né, dele levantar esse censo aí para poder levantar os números, né, de quantos guerreiros tinha em Israel. Se a vitória estava com ele, ele não tinha essa necessidade, né? Mas mesmo assim ele fez, ele foi incitado a fazer isso. E mesmo assim ele fez, né? Ele até perguntou ali a Joabe ali, aí Joabe até estranhou ali, né, a decisão dele. Falei, meu senhor, mas por que fazer isso, né? Por quê? Por que fazer essa contagem? Eles não são seus servos? Por que levar Israel a pecar? Joabe ainda insistiu ali com ele, né? Mas mesmo assim ele não queria escutar Joabe. Mesmo assim ele queria fazer o censo. E aí Joabe foi e fez o censo, né? Mas mesmo assim ele não fez com a tribo de Levi e nem de Benjamim. Porque ele realmente, né, ele achou absurda. Ele achou absurda a ordem do rei. Mas ele fez ali a contagem ali, né, que o Davi tinha pedido. Logo depois que ele fez o censo, né, Deus se desagradou muito, né, daquilo que Davi fez, né? Porque era só Davi chegar para Deus e consultar a Deus. Senhor, perguntar, né, para ele. Não tinha necessidade dele pegar e levantar esse censo, né? E aí Deus foi lá e se desagradou muito, né, e castigou Israel por isso. Quando Davi caiu em si, né, eu pensei, meu Deus, eu pequei. E agora, o que eu faço? Pequei. Aí ele foi e falou, eu pequei, Senhor. Pequei grandemente ao fazer essa contagem. Perdoe pelo meu pecado, pois cometi uma insensatez. E aí, né, gente, como é bom, né, a gente poder se... Aí Davi, ele foi e se arrependeu, né, do que ele fez. E aí, trazendo pra nossa vida, né, como é bom quando a gente peca, quando a gente faz alguma coisa que desagrada ao Senhor, a gente, quando tem um coração voltado totalmente para o Senhor, né, e a gente consegue discernir, né, aquilo que é mal, aquilo que desagradou o Senhor, né. E aí Davi, ele tinha um coração tão puro, tão verdadeiro, que quando ele caiu em si, né, ele teve o seu castigo, né, assim como todos nós temos o nosso castigo. Ele foi ali, né, a maior humildade dele, né, e falou, Senhor, pequei. E aí o Senhor foi, por meio de um vidente, Gade, né, falou assim, vá e diga a Davi que eu dei 3 opções para ele. Escolha um desses castigos, né, um desses castigos foi o quê? 3 anos de fome, 3 meses de destruição pela espada de seus inimigos, ou 3 dias de praga. E aí Davi, ele teve muito temor ao Senhor, né? Ele foi e falou assim, não, eu não quero cair na mão dos homens, não quero cair na mão dos homens, que seja nas mãos do Senhor. E aí a escolha foi que caísse uma praga sobre Israel, né? E aí Deus enviou um anjo com a espada e matou 70.000 homens, né, com a espada ali.
E aí o Senhor enviou uma praga e matou 70.000, né? E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Mas quando o anjo estava prestes a fazê-lo, o Senhor teve compaixão e disse ao anjo da morte: pare, já basta. Que tipo assim, né, gente? Deus, ele conhece. Deus, ele viu ali que Davi, ele já estava mal, né? Por tudo que estava acontecendo. Triste, né? E aí Deus foi falar assim: para, já chega, já basta, né? Já foram muitas mortes, né? E aí Davi olhou ali para cima, viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra com espada desembainhada e estendida sobre Jerusalém. E aí Davi disse assim para Deus, né? Fui eu que ordenei o censo, eu pequei e fiz o que era mal, mas o povo é inocente como ovelhas. O que fizeram? Ó Senhor, meu Deus, que tua ira caia sobre mim e minha família, mas não castigue meu povo. Então, gente, a gente pode ver aqui, né, que Davi, ele tinha um coração quebrantado, né, um coração fragilizado. E aí ele falou assim: poxa, Deus, o pecado foi meu, foi eu que pequei. Não castiga outras pessoas por causa de mim, né? Foi eu que pequei. Fui eu que ordenei o censo. Então ele não queria que as pessoas, né, pagassem por aquilo que ele próprio fez, né? E ele, ao mesmo tempo, ele foi justo, né? Eu falei: poxa, Senhor, por quê, né? E Davi constrói um altar. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi construir um altar o Senhor na eira de Araúna, de Jebuseu. E ali, né, para redimir o pecado dele, né, que ele fez, né, diante de tudo isso, ele levantou um altar ali, né. E aí foi na eira de Araúna que ele escolheu para levantar esse altar. Quando Araúna viu ele que Davi se aproximava, ele curvou diante de Davi com o rosto no chão. E Davi disse a Araúna: quero comprar de você essa eira pelo seu preço justo. Construirei nela um altar para o Senhor, a fim de que faça cessar a praga. E aí, né, Araúna ali, ele queria vender ali. Não queria vender, não. Ele queria dar para Davi. Mas Davi viu ali que o pecado dele foi grande. Então, não seria nada mais justo do que ele comprar essa eira, né? E aí ele comprou essa eira, né, por 600 peças de ouro. E ali Davi, ele construiu um altar ali para o Senhor, ofereceu holocaustos e ofertas de paz para se redimir, né, do pecado que ele fez, que ele causou, né. E naquela época, o tabernáculo do Senhor que Moisés havia feito no deserto, o altar, né, de holocaustos, estava no lugar de adoração de Gibeon. Mas Davi não podia ir até lá para consultar Deus, pois tinha pavor da espada do anjo do Senhor. Aí você pode ver, né, que Davi, ele tinha esse temor a Deus. Muitas pessoas, elas não têm esse temor que Davi tinha, né? Muitas pessoas, elas têm mais medo do diabo do que de Deus, né? Essa que é a verdade de hoje em dia. Elas têm mais medo do diabo do que de Deus. E não deveria ser assim, né? Eu assim, eu acho que ter temor a Deus é 1000 vezes, né, melhor do que do diabo, porque Deus, ele tem muito mais poder, né, do que o diabo. Então, a gente pode ver aqui que Davi, ele tinha muito temor, ele tinha muito medo, né, de Deus, né, do que Deus poderia fazer com ele, né. Então, gente, finalizando aqui, né, esse capítulo, o que a gente pode tirar disso, né, é que quanto mais, o que eu posso dizer? Davi, ele tinha um coração totalmente voltado para Deus. Mas, infelizmente, ele teve essa recaída. Muitas das vezes a gente vai ter essas recaídas, né? A gente pode estar firme no Senhor, né? E pode ser sim que a qualquer momento a gente tenha essas recaídas, e Deus, ele permite que
a presença do inimigo, né, na nossa vida, para poder provar a nossa fé, sabe? Para poder provar a nossa fé. Não é para destruir a gente, não é para ver a gente lá no fundo do poço, não. É para provar a nossa fé, para ver se realmente a gente está ali, disposto a servir, a aguentar todas as lutas que a gente passa. Então, todas as lutas que a gente for passar, todas as derrotas, tudo aquilo que a gente estiver passando, a gente tem que estar passando, né, pela luta, mas louvando, agradecendo a Deus, né, pela luta, por estar passando por essa luta, porque a vitória já é certa, a vitória é nossa, certo? Então, luta, todos nós vamos passar, todos nós, ninguém está sujeito a não passar por luta, todos nós vamos passar por luta. E cabe a nós, no meio dessa luta, no meio dessa trajetória que a gente estiver caminhando, né, que a gente coloque Deus em primeiro lugar na nossa vida, que a gente possa servir ao Senhor em meio às lutas, porque é na luta que Deus vê se você é fiel a Ele ou não, entendeu? Então é isso, gente, que fique aqui com essa palavra, né, no coração de vocês. E mais pra frente eu vou estar fazendo mais vídeos, né, pra vocês. Um beijo e bom dia.